A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, querido telespectador, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. É um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Coronel Fausto de Souza 353. Você é o nosso convidado para os nossos cultos públicos, que acontecem aos domingos às 19 horas. Estamos também transmitindo pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você pode acessar pelo endereço Igreja Presbiteriana de Lages, tá bom? Então, domingo 19 horas, nosso evento principal, que é o culto público. Nós estamos abertos ali também, seguindo os protocolos aí de segurança da saúde, nesses tempos já no finzinho, né? Graças a Deus, desse período da pandemia. Nós vamos ouvir agora os nossos patrocinadores, né, que você assista o comercial aí e perceba a qualidade da Clínica Vida Nossa. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos. Então, você precisando de algum atendimento, apareça lá com o Dr. Fernando Gerber, com a doutora Vanessa Gerber, os nossos queridos irmãos também que nos auxiliam voluntariamente aqui no nosso programa. Se você deseja ser um patrocinador também, entre em contato conosco, tanto membros da igreja como não membros também podem nos ajudar aí a manter esse programa no ar. Nós vamos orar então pedindo que Deus esteja nos abençoando e nos iluminando nesse momento de reflexão na palavra dele. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, pela tua bênção, pelo teu sustento em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos livrado do mal, que esse momento, ó Pai, de pandemia está passando, nossa cidade está sendo curada, ó Deus. Nós te louvamos por isso e nós te pedimos agora a tua instrução, a iluminação do teu Espírito Santo, ó Pai, para a meditação da tua palavra, que ele também leve conforto, consolo e transformação de vidas, ó Deus. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, nós iniciamos no programa passado já, um período que eu chamo de período curativo, né, terapêutico nas mensagens. Então nós estamos na nossa igreja ali tendo uma série de mensagens nos Salmos. E eu escolhi os Salmos porque, por experiência própria, né, os Salmos são curativos, são terapêuticos. Eles retratam o nosso sofrimento, mas também o socorro de Deus para a nossa vida, né? Os salmos são mais conhecidos pelas melodias, pelos cânticos, mas também eles expressam a nossa condição emocional, né? Muitos deles falam sobre a nossa alma doente, sobre o nosso pecado que nos tira a saúde, né? Mas também traz muitos salmos de consolo, de restauração. Então é um caminho ótimo para nós seguirmos nesse período que nós estamos vivendo, né? Precisando restaurar as nossas forças, precisando encontrar uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo. Então, na palavra de Deus, o livro dos Salmos, Deus inspirou
os seus autores para isso. E hoje nós vamos nos reportar ao primeiro capítulo do livro dos Salmos, né? Quando a gente fala livros dos Salmos, é que são 150 capítulos dos Salmos, mas eles são divididos em 4 livros, né? Então, o primeiro capítulo do primeiro livro dos Salmos, nós vamos ler hoje e fazer uma meditação muito rápida sobre o que ele nos traz, né? Então vamos fazer a leitura desse texto. Salmo capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, queridos, fizemos essa leitura. Eu já trouxe, inclusive no nosso programa aqui, uma meditação no Salmo 1. É algo de sabedoria, né? Um livro também chamado, além de ser um livro poético, ele é um livro de sabedoria. Então nos traz conhecimento da vida e um aspecto da palavra de Deus que eu queria deixar bem claro aqui, né? Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e enxergamos nela somente sentenças. E essas sentenças, na verdade, elas são verdadeiras. Sentenças de juízo de Deus para os pecadores. E também mais uma promessa de salvação, de resgate, de bênçãos para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas o princípio da palavra de Deus é de exortação para a nossa vida, para que nós percebamos que quando Deus nos criou, Ele nos criou para a honra e glória dEle. E Ele nos exorta, através da palavra dEle, a não virarmos as costas para Ele, a buscarmos adorá-lo, né? Então, todas essas nuances que a palavra de Deus nos traz, a linha principal dela é revelar o amor de Deus por nós. Então não são sentenças fixadas já com uma característica de definição, né? Na verdade, ela nos traz muita reflexão se nós estamos agindo de acordo com o que Deus quer ou não estamos agindo com o que Deus quer. Se estamos agindo como agrada a Deus, cabe a nós nos arrependermos e nos voltarmos a Deus, né? A intenção da palavra de Deus sempre é de exortação. O apóstolo Paulo nos diz que a palavra de Deus ela é útil, né? Toda a escritura é útil para a exortação, para o ensino, né? Então, essa exortação e ensino são características de nós aprendermos o caminho de Deus e sermos sempre repreendidos, né? Ela nos chama a atenção para quando nós estamos nos desviando dela, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá? Então hoje, para meditar nesse texto, né, maravilhoso do Salmo 1, eu coloquei o título desse sermão de Conselhos, né? Salmo 1. Como eu falei, o livro dos Salmos tem 150 capítulos, eles são divididos em 4 livros, mas esse primeiro capítulo, ele é tipo um sumário de todo o livro dos Salmos. O que é um sumário? Ele vai explicar o que contém o restante do livro, né? Vai dizer os assuntos que ali são relacionados. Então o Salmo 1 ele vai dizer muito sobre isso, sobre os caminhos que nós vamos trilhar na nossa vida. Existem diversas direções que nós podemos escolher na nossa vida. A Bíblia lista 2 principais, né?
ou o caminho de Deus ou o caminho fora de Deus. Esses dois caminhos que nós escolhemos viver, se você não está em um, você está em outro, né? Ou se você está em outro, não está em um, né? Tanto faz a ordem dos fatores aí. Por quê? Porque na perspectiva bíblica não existe uma terceira via, né? Ou você se relaciona com Deus da forma que lhe agrada e Ele pastoreia e Ele cuida da gente, é um relacionamento, né? E Jesus nos ensinou que esse relacionamento ele é tão íntimo que Ele nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Deus Pai. Ele nos ensinou a oração, né, do Pai Nosso para nos mostrar que esse relacionamento é de pai para filho, né, ou para filhos. Então, Jesus ensina a orar dizendo, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso que estás nos céus, né? E ele faz essa comparação do Pai Celeste e dos pais terrenos, que mesmo sendo maus, sendo pecadores, né, melhor dizendo, procuram sempre dar boas coisas para os seus filhos, né? Sempre procuram dar boas coisas para os seus filhos. Então, o Salmo 1, ele é um salmo que vai mostrar o assunto dos 150 salmos, dos livros dos salmos, e esse assunto é o assunto de andar da nossa vida, né? Como é que nós andamos na nossa vida? Se andamos com sabedoria ou sem sabedoria? Se andamos na presença de Deus, nos relacionando com Ele, sendo abençoados, louvando a Deus, né, tendo uma troca aí, ou se nós estamos longe de Deus, caminhando para a morte, tendo uma vida realmente vazia e sem propósito, né? Tanto é que a comparação que os salmos vão fazer com essa vida é como uma palha, alguma coisa que passou muito rápido, não deu fruto nenhum e desapareceu. Então, o primeiro ponto desses conselhos, né, que os salmos nos dão, são exatamente mostrar esses caminhos, esses dois caminhos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o caminho que você está seguindo, você vai ser muito feliz, né? Ou bem-aventurado, terá um bom caminho, se você não anda primeiro no conselho dos ímpios, né? Lembra que o título dessa meditação é Conselhos, porque você vai passar a sua vida toda ouvindo conselhos. O problema é quais os conselhos que você está ouvindo. Aqui ele diz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. A palavra ímpio, ela é bem simples, ela só quer dizer que não tem Deus no coração. Ímpio é sem Deus, simples assim. Então, o conselho dessas pessoas que não tem uma referência de Deus nas suas vidas, você precisa prestar muita atenção. Tem muita coisa boa? Pode ter, mas você tem que ficar muito atento que quem não tem Deus no seu coração não se compadece do seu próximo. Muitas vezes, né, os conselhos dos ímpios são para você ir por caminhos que você vai destruir a sua família, vai se tornar egoísta demasiadamente, só vai pensar em você, vai destruir a sua perspectiva de uma boa vida, não é? Então, muitas vezes os conselhos dos ímpios são conselhos que nos atraem, porque a nossa natureza pecaminosa contribui muito para isso também, né? Quem é que não gosta de se juntar com os amigos para uma bebedeira, né? Quem é que não gosta? Tem muita gente que não gosta, mas à primeira vista sempre é algo muito agradável você se juntar para ter momentos agradáveis. Mas eu não preciso nem enumerar aqui para vocês, né, os programas aí de policiais, qual é o ambiente favorito para as confusões acontecerem, né? Onde sempre vai terminar uma tragédia, né? O índice que nós temos aí de violência de trânsito por causa
desses momentos também de muita alegria, né, de bebedeiras, os bares da vida, né, o índice de criminalidade, de homicídios. Isso aí eu não estou inventando a roda. É só você pegar e ligar lá na televisão num desses programas aí jornalísticos policiais. Pronto, lá você vai ver qual é o ambiente predileto para as confusões acontecerem. Mas, para a maioria, quando se convida para um lugar desse, é um lugar agradável onde você vai se divertir, tá? Não estou dizendo que isso em si seja pecado, mas observe que o ambiente leva muitas vezes a isso, tá? Então, o conselho dos ímpios muitas vezes é você não valorizar a sua família, né? Você pensar mais em você dar as costas para as coisas importantes. Então, perceba o teor desses conselhos, dos caminhos que você está seguindo, das pessoas com quem você está andando, se são pessoas que têm Deus no coração, nesse sentido de valorizar as coisas que agradam a Deus. Tá? Então, não temos aqui uma regra, uma moralista, dizendo não faça isso, não faça aquilo. Né? Se você não tem compromisso com ninguém, a sua vida, você decide aí a sua vida. Mas o que a gente está dizendo são os conselhos que levam você a virar as costas para quem precisa de você, para a destruição, sua autodestruição também, isso conta muito. Então os conselhos que nós ouvimos, se são conselhos bons, se são conselhos construtivos, que vão levar à valorização das coisas que nós temos, as coisas que nós estamos lutando para ter no nosso trabalho, né? É muito comum, né? Tome muito cuidado, muito comum, principalmente no local de trabalho, pessoas que desvalorizam o próprio trabalho e depois que perde o trabalho não tem mais trabalho, e aí? O sustento, né? Então, perceba o teor desses conselhos, tá? Então, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quando a Bíblia fala pecadores aqui, né, pode vir aí, certamente, algum tipo de pessoa, sua mente, alguém que faça algo ruim, mas inicialmente os pecadores são aqueles que não valorizam as coisas de Deus, não buscam entender a Deus, não buscam caminhar com Deus, não tem uma religiosidade, não tem uma vida devocional, não, assim como o conselho que eles dão, eles mesmos vivem desse modo, tá? Então, a nossa tendência é, aqui, se você observar, né, a evolução do próprio texto, do próprio parágrafo, ele diz assim, não anda no conselho dos ímpios, não para e vive como eles e não se assenta. Né? Lembra que a gente falou de caminho, de caminhada, né? Bem-aventurado, ou seja, é uma boa aventura. A aventura é a ideia de caminhada, é você seguir em frente, não parar. Mas a ideia que o salmista passa aqui é de que você começa a ouvir conselhos que vão destruir a sua vida, daqui a pouco você para de caminhar e daqui a pouco você está sentado e debochando da vida, porque ele diz aqui, não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que, além de ele não produzir nada de bom, ele fica ainda criticando e às vezes desincentivando, né, fazendo coisas para você desistir de construir alguma coisa com seus conselhos, com o seu estilo de vida. Então, é uma ideia contínua aqui, da ideia de continuidade que parou. A sua vida parou, né? Você largou família ou abandonou, não quer mais conviver com seus familiares, e muitos, né, homens que são chefes de família são levados para isso, abandonar suas famílias, mulheres também, né? Isso não é um privilégio, pode ser que tenha um pouco mais de um pouco menos de outro, mas você percebe um padrão
nessa questão, né? Querem viver a vida, né? Eu não fui criado para isso, eu não tenho dom para ser pai ou para ser mãe, e aí quer viver do modo totalmente sem regras e sem consideração ao próximo, tá bom? Então, lembremos, esse livro é um livro de sabedoria, de sapiência, chamado, né? Livro de sabedoria. Então, esse primeiro ponto aponta esses dois caminhos. E ele faz comparações. O segundo ponto, o segundo momento são as comparações, né? Quem anda ou quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite, qual é a comparação que o salmista faz? Esse que anda no caminho do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então a comparação é com algo da natureza que é produtivo, produz frutos, os frutos são sempre sinônimos de alimentação, tá? Na palavra de Deus, e que essas ações são ações boas porque Deus está frutificando através da vida dele, tá? E dos ímpios, aqueles que não são assim, né? Os ímpios não são assim, porém, como a palha que o vento dispersa. A comparação é de uma árvore frondosa, sempre bem alimentada, que produz frutos e tem bons resultados com isso, com uma palha que não produz nada, uma palha que não sustenta ninguém, uma palha que não resulta em boas ações, em vida, em frutos. E o vento dispersa, não se acha mais o seu lugar. Então, a sabedoria, os livros de sabedoria fazem muito isso, fazem uma tradução, uma comparação com o que o texto está dizendo, que são os caminhos que nós seguimos, as nossas escolhas e onde é que nós estamos, né? Lembrando sempre que eu falei no início, a palavra de Deus, ela nos exorta para nós olharmos para o nosso momento e fazermos essas comparações com o que ela está dizendo que nós estamos vivendo. E, obviamente, também traz sempre as consequências dessas escolhas e do modo que nós estamos vivendo. As consequências. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se o caminho dos justos é um caminho que Deus conhece, é porque o próprio Deus preparou para que os justos andem por eles. Esses frutos, né? Tem um episódio que Jesus narra que ele está com fome e se chega a uma figueira, só que essa figueira está frondosa, bonita, cheia de folhas verdes, só que não tinha nenhum fruto, e nem era estação para dar fruto. Mas como ela estava frondosa, bonita, parecia que ela tinha algum fruto. E Jesus falou, maldito seja, né? Ela me enganou, né? Então, a pior coisa é você ser enganado nisso. Com pessoas que aparentam ser justas, ser boas, ter Deus no coração, mas o fruto que elas produzem não são frutos bons. Que conselhos nós estamos ouvindo? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Quais são os frutos que nós estamos apresentando? E não se preocupe com a relação aos frutos, que quando nós buscamos esse caminho com Deus e evitamos esse caminho do mal, né, desse egocentrismo, Deus mesmo vai produzir esses frutos em nós. Ele vai produzir. Muitas vezes nós não sabemos como, de onde vem, mas Deus nos dá condições de ajudar ao próximo, nos dá condições de dar uma palavra de consolo àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão entristecidos pelo momento que estamos vivendo. Deus produz isso no nosso coração, quando nós nos dispomos a ser bem-aventurados, não ouvindo o conselho dos ímpios, não nos detendo no caminho dos pecadores e não nos assentando
na roda dos escarnecedores. Só pontuando mais isso, tá? Que Deus abençoe sua família, o seu coração, que você perceba onde é que você está, o caminho que você está trilhando, os conselhos que você está ouvindo. Perceba isso, busque a Deus em oração e peça a Ele sabedoria. O Tiago diz que quando nós pedimos sabedoria a Deus, Ele nos dá sem pedir nada em troca. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, então. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto.